Seja bem-vindo a mais um episódio de Segurança e Defesa da Propriedade Rural. A gente já teve 2 episódios sobre esse tema, então eu gostaria que você participasse do nosso assunto, comentando aqui embaixo e também se inscrevendo no nosso canal. Se você ainda não assistiu nenhum dos outros vídeos, clica aqui em cima que vai aparecer em cima da minha cabeça um link para a playlist. Estamos aqui com os nossos convidados, Carlos e Celso. Gostaria que vocês explicassem e conversassem a respeito de o que os órgãos públicos e instituições vinculadas ao agronegócio vêm fazendo a respeito desse tema. É importante também pensar um pouco sobre as limitações que às vezes o proprietário rural tem, Carlos, porque independente dele fazer ações, promover ações de segurança, ele também é cerceado por leis que às vezes deixam ele limitado, né? Então, ele tem que se preocupar com segurança e saúde do trabalhador, ele não pode se armar e armar todos os seus funcionários. Então, a parte regulamentadora e legislatura acaba trazendo limites totalmente racionais, mas ao mesmo tempo começa a ter uma nova onda de evidência do que está acontecendo e aí começam a ter tomadas de atitude em relação a novas leis que venham trazer proteção ao campo. O que você pode falar sobre essa parte de leis que a gente vê desses últimos 2 anos que vem se intensificando mais? O que eu diria? Não existe lei na área criminal. Aplica-se o Código Penal existente, o nosso Código Penal de 1940. E uma ideia seria, vamos falar de crime no campo. Por que não começar a mudar esta lei, criar uma lei específica para crimes do campo? Hoje existe a Lei Maria da Penha, que foi uma luta para que se conseguisse uma lei que protegesse a mulher, fantástico. Por que não começar a trabalhar numa lei específica do campo? Isso aqui aconteceu no campo. Viria ajudar a muita coisa. Viria ajudar a polícia com relação às estatísticas, porque hoje você não tem estatística do campo. Você não sabe. Se eu não me engano, a CNA, lá de Goiás, que ela começou a fazer um trabalho, mas não conseguiu de juntar a informação, porque quando o produtor rural ele é vítima, ele vai na delegacia, ele cai na vala comum. O que é roubo? Roubo, aquilo ali é roubo, acabou. Então entra numa estatística de roubo, mas não sabe, o número não vai te dizer onde foi. Então por que não começar a mudar a lei nesse sentido? Tá ok? Sabemos também da limitação, já foi dito, nós já conversamos sobre isso, a limitação da polícia. É muito limitada. É muito limitada. Limitada que eu digo, não limitada tem uma vontade de trabalhar, eu tenho contato, tenho amigos policiais, eles têm muita vontade, mas assim, não tem efetivo, não tem viatura. Imagina o que eles sofrem, o que passam. E estão fazendo um bom trabalho, porque a segurança, principalmente nas áreas urbanas, ela tem melhorado muito. Existem projetos, por exemplo, projeto que surgiu em Goiás, Patrulha Rural. Existe um batalhão da Patrulha Rural e funciona muito bem, pelo menos a informação que a gente tem. Eles vão lá durante o dia, eu não sei se fazem isso durante a noite, conversam com o produtor, fazem o posicionamento georreferenciado, eles têm todos os produtores mapeados no sistema da polícia. Okay? Então essa é uma atitude. Aqui em São Paulo nós temos a Patrulha Rural também, fazendo quase que a mesma coisa, mas é o suficiente? Não é, não dá, não tem condições. É muita coisa. É muita coisa. Por outro lado, o que nós temos? Nós temos várias associações no agro. Associações de várias cadeias de produção, milho, soja, cana, cítricos, tudo, cada um tem a sua associação. Por que não as associações, que é o outro lado, não começar a fazer um trabalho de segurança para os seus associados? A associação fala assim, hoje eu tenho aqui um consultor de segurança que pode te ajudar com algumas dicas, com algumas coisas. E normalmente como é que a gente começa essa experiência? Eu comecei fazendo palestra de segurança, que é onde você começa a conscientizar.
que a polícia não é responsável por tudo. Nós temos que ter um pouco de responsabilidade também pela gente. Então, eu acho que esse é o caminho, ok? Quando você fala de leis que vão limitar alguma coisa nesse sentido, a área de segurança que a gente fala, da segurança que nós estamos falando, ela não tem limitação nenhuma. Muito pelo contrário, quando o funcionário vai trabalhar mais tranquilo, o colaborador daquela propriedade, daquele negócio, ele vai trabalhar mais tranquilo, sabendo que por trás de tudo isso tem um esquema de segurança que vai proteger a vida dele e vai não deixar com que aconteça alguma coisa com ele. É isso. É um conjunto de colaborações, então, que eu penso, Carlos, que deve ser feito, porque pensando em lei, você tem o Código Penal, que é muito antigo, que na verdade ele tem que ser feito adaptações ao campo. E aí tanto a polícia quanto o legislador que vai fazer o julgamento de alguém que foi preso, assim por diante, ele tem que fazer adaptações em relação a uma política urbana que foi aplicada no campo. Então já faz uma adaptação e nem sempre é a realidade. E aí você tem um monte de variáveis que vão afetar. Exatamente. Segundo, toda vez que se fala sobre roubo no campo, e principalmente um fato muito grande que se intensificou, invasões em propriedades, que aí tem a depredação e furto, que não é roubo, é furto, né? Também é complicado, então você tem que fazer um trabalho preventivo. Quando você pensa nisso, imediatamente algumas pessoas pensam automaticamente em armamento no campo, né? A política de armamento. Mas, na verdade, é um conjunto de processos em que cada um com a sua responsabilidade faça. O produtor com a sua entidade que o representa, a associação, o sindicato ou a cooperativa que ele interage comercialmente, possam fazer um trabalho de prestação de serviços comunitários, de vigília, proteção, esclarecimento com quem conhece e comunicação constante. A polícia, na verdade, ela vai ser o final da extensão em termos de patrulha, é diferente de vigília, né? Vigília. E essa patrulha depois fazia a questão da apreensão. Seria isso? Seria mais ou menos isso. E aí você bate, você tocou num assunto que é o armamento, por exemplo. Se me perguntarem, você é a favor das armas? Eu sou a favor das armas, mas ela tem que estar atrelada a um processo de segurança. Então vamos falar de processo de segurança. Processo de segurança é muito simples. É detecção, identificação e reação. Você tem alarmes que vão detectar, você vai identificar qual é a ação do indivíduo através das câmeras, se ele está tentando roubar alguma coisa, e como que eu vou reagir. Aí entra aí a arma. Só que a arma também é um atrativo ao contrário, né? A informação vai ser, olha, aquela pessoa tem arma. Então tem que tomar cuidado nesse sentido. E a arma hoje, na realidade, ela é para defesa própria. Então nós temos que tomar muito cuidado no sentido que, de repente, entra um garoto na sua propriedade para pegar uma laranja, você dá um tiro nele. É desproporcional. Isso aí não existe. Então, mesmo sendo a favor, nós temos que tomar muito cuidado. Então, essa é a parte da arma. Ok? Conceito básico é isso. Você falou da comunidade. A comunidade, o que ela poderia fazer? Você quer ver uma outra ideia que, assim, eu tenho segurança no meu sangue. Uma comunidade de uma região entra em contato com a polícia. Fala assim, olha, se nós colocarmos em todas as nossas propriedades, nas sedes das propriedades, ou mesmo naquelas que não tenham, um alarme, um simples alarme, nada assim com volume. E se nós interligarmos tudo isso à polícia, que é um caso da integração da polícia, aqui nas grandes cidades você tem o famoso CONSEG, que é o Conselho de Segurança que trabalha a comunidade civil e a polícia juntos para achar soluções. Essa seria uma solução. O comandante da polícia coloca lá na central, porque tem uma central, em todo lugar tem uma central, coloca lá toda, já dentro de um georreferenciamento que foi feito. A polícia não precisa passar na minha propriedade. Eu aperto um botão na hora que, lógico, tem que treinar o pessoal, os colaboradores, porque tem gente que tem medo de apertar um botão. O que vai acontecer? Não, treina, aperta aqui. E, de repente, aquela coisa do patrulhamento da polícia, ele vai ser ao contrário. A polícia, quando sai da base dela ou de onde ela está, ela já vai no local certo. Então, é ponto a ponto. Ela já vai sabendo. Então,
essa integração ainda não existe. Ela não vai perder tempo com o monitoramento e a vigília, ela já vai direto atacar o problema. Atacar o problema que ela sabe onde está exatamente. Tá, okay? Não é simplesmente culpar a polícia, falta a polícia, não. Falta essa conscientização, falta essa comunicação, falta essa integração das duas partes. Eu acho que seria uma solução bastante viável. Então, fazendo uma analogia, como a gente comentou, o Código Penal fez-se adaptações e é feito até hoje, pensando na cidade, pensando no campo, vamos lembrar aí da vigilância noturna, né, que começou assim, os bairros contratavam os guardas habilitados, armados e tal. Acho que a gente tem que pensar que, no caso da atividade canavieira, muitas associações já fazem esse monitoramento em conjunto com as indústrias sobre o risco do incêndio. Então, as propriedades são georreferenciadas, tem um monitoramento de prevenção de risco, em alguns casos já tem até empresas especializadas que, em conjunto com as associações e as usinas, fazem essa vigília sobre quando o incêndio começa em algum local, inclusive com um raio de ação de frente de 30 metros de incêndio, já se identifica, e aí tem toda uma comunicação. Pode fazer uma conjugação disso com a segurança do patrimônio também. Patrimônio, sem dúvida. Eu acho que falta... Olha, nós temos... Integrar. Fazer integrações nesse sentido. Fazer integrações, assim, sempre usando também o sindicato, uma arma muito forte, porque lá congrega todos. Poderia partir do sindicato toda essa organização dos seus associados. Então, alguma coisa precisa ser feita, porque se continuar do jeito que está, vulnerável, completamente vulnerável, e continuam, vai uma vez, vai duas vezes. Mais. Exatamente, vai, aquele caso que nós estamos comentando lá, que eu li na internet agora. Entendi. O produtor rural, ele só, depois de 3 ou 4 roubos, só depois disso que ele foi fazer alguma coisa em termos de segurança. E ele teve o filho dele como refém na última vez. Foi levado lá no porta-mala do carro. Então ninguém quer isso. Por quê? Tem que acontecer antes. A prevenção é exatamente, aconteceu uma, isso aí não é nada. Aconteceu 2, peraí, isso aí não é nada. Não. Tá 0, nunca aconteceu nada. Comece a trabalhar agora nisso antes que aconteça, porque a gente não sabe qual é o resultado. E é claro, eu repito 1000 vezes, o mais importante nisso tudo é a vida. A gente estava conversando a respeito da polícia, que a polícia ela fez um bom trabalho de investigação, mas ela não recuperou o seu bem, a sua máquina, o seu insumo, mas ela identificou as pessoas. E ela também não te poupou Exato. de passar por essa mas a polícia, por exemplo, que exatamente, você precisa trabalhar para prevenir. Exatamente. Então a polícia, às vezes, por exemplo, se acontecer um homicídio na sua propriedade, ela vai fazer um bom trabalho, ela vai identificar, mas quem vai recuperar aquele corpo que foi embora? Quem vai recuperar aquela vida? Quem vai dar satisfação à família? Se é um colaborador que está com você. Então nós temos que dar valor também a isso, à vida. A vida é extremamente importante. Tá certo. Muito obrigada, Carlos. Que nada. Obrigada, Celso. Semana que vem tem o último episódio do nosso tema, então não perca até semana que vem.